quando eu entrei na companhia, eu falava meio com os colegas. Eu acertei na lota. Porque eu nunca tinha esperança. Eu via viajando de caminhoneiro. Eu coloquei o currículo lá dentro e sem esperar que um dia ser chamado, né? E fui chamado. E pra mim tudo era felicidade. Eu trabalhava 6, trabalhava 8, não tinha. Pra mim não fazia diferença. Sou Nildo Moreira Sabino, 47 anos. A função de um manobreiro ali na companhia, antigamente, era muito puxado, era pesado. Às vezes você passava debaixo de carga quente, super quente, com temperatura de 4.000, né? Quase cozinhava. E com o tempo, a gente trabalhando ali 6 noites, pegando chuva, sol, uma hora vai, né, cansando. Mudou muito a escala. Eram 6 dias, depois foram para 3 escalas, depois foram para 12 horas. Aí o corpo também não aguenta, né? Qualquer erro, você perdia uma perna, ou perdia um braço, ou talvez até mesmo perder até a cabeça. Num trabalho desgastante, o peso das tensões e responsabilidades pode ser muito maior do que conseguimos suportar. Embora as pessoas sejam diferentes e tenham maneiras diferentes de lidar com as dificuldades, somos todos humanos e nossa capacidade de suportar desgastes é limitada. No caso do Nildo, foram 20 anos de um elevado desgaste físico e emocional. E, de repente, um agravante: a privatização da empresa e, com ela, um medo enorme de perder o emprego e tudo que havia conquistado. Colega que trabalhava com a gente mesmo, sendo chamado para assinar a carta de demissão, pessoas chorando. A gente ficava desesperado, o que vai acontecer comigo amanhã, o que não vai acontecer. Eu entrei numa empresa que me dava todo tipo de conforto, me dava todas as mordomias, me dava médico, plano de saúde, pagamento no final do mês certinho. Morri de medo, né, de perder o emprego e depois começar tudo de novo. Com filhos pequenos dentro de casa, já com aquele padrão de vida, aí só tinha que, a cabeça virar ia virar um rebuliço a cabeça da gente. Eu só fiquei tranquilo quando o chefe meu, o gerente meu chamou, falou: fique tranquilo porque a sua função está garantida. Mas só que quando aliviou a minha cabeça, eu já estava em sintoma de problema de nervo, né? O estresse, ele te conduz a uma ansiedade muito grande. E as pessoas canalizam a ansiedade de formas diferentes, né? Então, no meu caso, e eu acredito que no caso de muitas outras pessoas, eu canalizei a ansiedade. Tem pessoas que canalizam até com violência, mas no meu caso eu canalizei com alimentação. Estresse é uma estratégia de defesa automática do corpo, que acontece para nos colocar em alerta, para lidar com as situações que percebemos como perigosas. O problema é quando esse alerta é excessivo. Qualquer estado emocional que leve à quebra do nosso equilíbrio interno pode ser chamado de estressante. Assim, se ganharmos na loteria ou perdermos o emprego, ficaremos estressados. Mas o impacto de cada um na nossa vida é diferente. Além disso, o que nos acontece é interpretado a partir da nossa história de vida, das nossas crenças, dos nossos valores, desejos. Assim, algo que é estressante para uma pessoa pode não ser ou ser menos estressante para outra. Mas há situações que são difíceis para a maioria de nós, como as que Nildo viveu. O intenso desgaste das forças físicas e a ameaça real de perder tudo o que conquistou. Nessas situações, com pressões e ameaças constantes, o nível de estresse pode ser adoecedor. Nós percebemos quando o papai estava precisando de tratamento, por causa da impaciência dele, a irritabilidade, a insônia, a depressão mesmo. O cansaço, muito fácil, não gostava de conversar, não tinha bons relacionamentos, né, dentro de casa, nem fora. Nildo? O que está acontecendo, Nildo? Você nem falou direito comigo, nem olhou para as crianças. Você está muito esquisito. Não está dormindo direito, fica irritado com tudo.
Vamos procurar um médico? Mexeu com todo mundo, né? Com a família toda, né? É muito natural que alguém, diante de uma situação, de uma ruptura qualquer, de uma situação de perda qualquer, uma situação de transição qualquer, é natural que hajam sintomas de ordem depressiva, né? Ou seja, que surjam nesse momento sintomas do luto mesmo, né? Do desapego e da transição, né? Aí normalmente vem junto sintomas depressivos e ansiosos. Se esses sintomas, né, têm uma gravidade significativa, trazendo um prejuízo significativo, e se duram em torno de 2 a 4 semanas, já é a hora de procurar uma avaliação. No periódico, fazia o exame periódico, aí tem uma avaliação que a gente faz, uma avaliação lá, e a gente vai marcando com X o que sente. O empregado, antes do exame periódico, lá na recepção, ele já responde um questionário sobre sintomas de estresse. E o Nildo preencheu aquele questionário com muitas respostas sim. Esse tipo de questionário avalia se a pessoa está de fato estressada ou não. Os níveis de estresse são 3. O primeiro é o estado de alerta. Indica que estamos em prontidão, prontos para resolver situações que consideramos perigosas. Esse é um estado que pode ser benéfico, aumentando a produtividade, a disposição e a motivação para enfrentar as tarefas. Mas esse estado não pode ser mantido por muito tempo, senão o organismo entra na fase da resistência. Nele, o organismo passa a conviver com uma sensação de desgaste generalizado, sem causa aparente e dificuldades de memória. É também comum o enfraquecimento do organismo que nos deixa vulneráveis a doenças. Neste caso, o equilíbrio pode ser reencontrado quando a situação que provocou o estresse passa, ou utilizando técnicas de relaxamento e meditação. O último é a exaustão, que provoca sintomas físicos e psicológicos, como ansiedade aguda, irritabilidade, insônia, depressão, dúvidas sobre si mesmo, incapacidade de tomar decisões, vontade de fugir de tudo e o enfraquecimento geral do organismo, que pode desencadear doenças como a pressão alta, úlceras no estômago, diabetes, dependendo da predisposição física e do modo de viver de cada pessoa. E na avaliação que eu fiz, ele constatou que eu tinha que procurar um neurologista para fazer uma consulta e um exame mais detalhado. O neurologista me fez os exames, ele passou o remédio, é o tarja preta, né? Passou o remédio controlado para tomar. E remédio para fazer dormir, né? Que eu não dormia. Eu já estava num ponto que não estava conseguindo, né? Só dormia a partir do momento que tomava o remédio, o medicamento. Não sei se através do meu trabalho, que eu passei a trabalhar depois como carregador de navio, não sei, meu problema foi agravando, a situação foi ficando grave e se tornou em depressão profunda. O serviço de carregador de navio era mais responsabilidade do que eu fazia antigamente. Só para você ter uma ideia, essa aqui foi a primeira máquina que eu trabalhei quando eu cheguei aqui no Porto de Praia Mole. Você mexia com peso, com carga, suspendendo carga de 60 metros de altura no guindaste e pessoas, que são os estivadores, trabalhando de baixo. O operador que trabalha em cima de uma máquina dessa daí, ele tem que ter atenção máxima vamos supor, sem piscar um segundo, senão ele pode acidentar uma pessoa ou matar uma pessoa dentro do porão do navio. Eu já estava com problema, né? Passando com problema de tratamento, de neurologista, aí pega um serviço daquele, as coisas, né, nunca não tem nem como melhorar. Esses problemas foram se agravando com o decorrer do tempo e chegou a ter um auge de crise que ficou marcado. Foi uma vez que ele ameaçou se jogar do equipamento, que eles trabalham nos equipamentos mais de 22 metros de altura. Não era só uma questão de medicamento, é uma questão psicológica também. E como não era só psicológica, eu precisava de um tratamento medicamentoso e o encaminhamento foi para um psiquiatra. O Nildo não estava nada bem com ele mesmo, nem com a empresa, nem com a família.
e totalmente paralisado, né? Inibido aí diante dessas dificuldades que ele apresentava sem conseguir ter uma saída para essa situação toda. Aí, quando eu senti que eu estava seguro com o psiquiatra, já estava seguro com ele, o tratamento com ele, aí larguei o neurologista e continuei só com o psiquiatra. Mesmo que o estresse tenha a ver com o jeito da pessoa lidar com a própria vida, não raro está relacionado com as características do trabalho em si, externas à pessoa. Essas pessoas que já estão sofrendo no trabalho e que não conseguem mais ter a mesma dedicação e rendimento causam presenteísmo, que faz cair a capacidade de concentração e rendimento no trabalho. Por isso, é tanto uma ameaça à segurança individual e coletiva, como um sinal de que a empresa precisa olhar para si mesma e não apenas para os trabalhadores que adoecem. É preciso tratar o trabalho e prevenir doenças e prejuízos, como a queda de produtividade, danos materiais e problemas trabalhistas. Ele aumentou meu medicamento, né? E pediu que, se fosse possível, eu saísse dessa função, desse trabalho, porque se eu continuasse ali, ia ser difícil ter cura. Eu cheguei a ver Nildo semanalmente, quinzenalmente, até poder passar para um acompanhamento mensal. E nesse período eu fui fazendo ajustes de dose de medicação, né? Até que depois de um certo período ele conseguiu esse retorno, né, para o trabalho. Só que ainda muito sensível, ainda muito suscetível, né, às pressões do estresse do dia a dia. Ele me afastou durante 20 dias e quando eu retornei ao trabalho, eu já retornei fazendo um outro tipo de serviço, que era mexer com conferência, né, de documentos, de notas fiscais. Ali tinha um fluxo de relacionamento muito grande via telefone. Então, às vezes, as pessoas reclamavam, fui maltratado, fui tratado com ignorância pelo Nildo. A pessoa que trabalha com relacionamento, ela tem que saber se relacionar. Além de mudar o tipo de trabalho para aguentar as pressões, o Nildo também começou a se cuidar. O tratamento e a prevenção da maioria das doenças físicas e mentais pode ser melhorado com outras ações além do cuidado médico, como a atividade física. Com ela, passamos a ter uma alimentação regular, o sono melhora e a capacidade de suportar tensões muda. Aí eu me aproximei do Nil e, como eu adoro esporte, a minha vida toda foi baseada, a minha vida é fundamentada no esporte, toda a minha família pratica esporte. E aí eu comecei a conversar com ele. E aí, Nil, tudo bom? E aí, Denizar, tudo bem, cara? Tudo bem, mas você parece que não tá nada bem? Tô meio desanimado, meio cansado. Rapaz, aproveita que você mora perto da praia, da natureza, faz uma caminhada, dá uma corridinha, você vai sentir outra pessoa. Vamos ver, como eu te falei, eu tô meio desanimado. Eu comecei a sair nas folgas, sair na hora e dar aquelas caminhadinhas. Saía, via o céu bonito, né, olhando, no calçadão e tal. Aí eu pensava assim, Deus fez uma coisa tão bonita pra gente aproveitar das maravilhas. E por que eu vivo desse jeito? E comecei a sair, né, fazer as caminhadinhas. Quando voltava outra pessoa. Já voltava tranquilo, né? Aí eu falei, não, agora eu tenho que pegar isso aí com a unha e dente e começar mesmo a praticar isso aí. Eu não tinha vontade de ir, eu ia assim mesmo. Eu não tinha vontade, eu ia. Falei, não, eu vou porque é para o meu bem. Eu estou vendo que eu estou sentindo melhor. Né? E é curioso porque ele faz uma relação muito direta, né? Na medida em que ele começou a cuidar do corpo, né? Começou a cuidar do bem-estar, da qualidade de vida dele, o quanto que isso aí propiciou uma melhora ainda mais refinada nas outras relações. Os remédios foram diminuindo, a questão de sair para caminhar, para desaparecer, de conversar mais com a gente, né, de falar que ele tem que desabafar e ele, por conversar também com o médico, eu acho que foi melhorando a partir desse momento. Começou caminhando e daqui a pouco ele começou com a ideia de correr e aí a corrida começou a ter um gosto maior para ele. Eu passei depois a dar sempre uns piquezinhos, uns trotezinhos, de 2 km passava para 3. E quando eu chegava a chegar no final de 3 km e voltava, nossa, parecia que eu estava flutuando. Quando o Dr. José Luiz viu que eu poderia parar de tomar o medicamento, eu já estava
treinando mesmo, treinando para correr. Além de iniciar uma atividade física, o Nildo ainda procurou uma nutricionista para melhorar sua alimentação e aumentar a sua performance. O Nildo começou a realmente se transformar, sair de dentro da sua sala, ser mais sociável, né? Conversar mais com os amigos. A saúde dele melhorou muito, né? Com relação ao colesterol, triglicerídeos. E ele come muita salada e sempre a sobremesa dele é uma porção de frutas. Começou a melhorar tudo, dormir melhor, meu senso de humor na companhia já melhorava também. Eu já abria a boca para sorrir, coisa que eu não fazia. Às vezes, conversar, brincando com as pessoas, já brincava. As mudanças são gradativas, né? Acho que até hoje ele ainda faz parte de um tratamento. Está caminhando para mudanças. Espero que várias mudanças ainda, né? Eu mudei a alimentação, mudei meu jeito de viver, mudei meu jeito de trabalhar. Ele começou a ficar mais aberto, já senta para conversar com a gente. Às vezes chama para sair, chama para passear, vão jantar fora. A trancos e barrancos, fizemos nossa primeira viagem em família. E acho que ele está mudando, sim, ele está tentando, se esforçando. A felicidade já tá na cara, né?